Olá, tudo bem? Beleza? O Rio das Ostras Jornal, hoje nós temos aqui duas personalidades do CONDEF, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Rio das Ostras. Desse lado aqui nós temos a nossa querida amiga Isabel Melo e também aqui a Renata Fernandes. E eu, claro, Ângelo Morotti, do Rio das Ostras Jornal e também do Conselho, né? Por felicidade mesmo. Tá bom? Então, vamos tratar assuntos sobre o Conselho, como, quando nasceu, de que se trata, como que funciona e o que de bom tem trazido o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência Física, ou melhor, da pessoa com deficiência para Rio das Ostras. Tá bom? E agora, Isabel, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Morotti, Renata, demais companheiros. Estamos aqui com alegria, com satisfação, porque é sempre uma oportunidade de levar ao morador de Rio das Ostras, ao visitante, um pouco dessa importante questão que é um conselho de direitos, e no nosso caso, de direitos da pessoa com deficiência. É um prazer e uma honra. Obrigada, Morotti. Renata, pode falar, Renata. Diga aí. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Desde o início esse convite é um convite que nos interessa muito e nos alegra muito, porque é muito bom falar do CONDEF, falar dessa luta, porque a gente sempre fala que essa luta não é uma luta só nossa, é uma luta de toda a população de Rio das Ostras. E é muito bom sempre falar sobre isso. E é sobre isso, né, que a gente vai falar hoje. É verdade, Renata. Eu posso dizer o seguinte, eu como deficiente, então, imagina, né, que então, a gente sente na pele mesmo, na nossa dificuldade, a nossa situação. Aqui, como cidadão, realmente, o que a gente precisa é sempre estar buscando a melhoria para nossos irmãos deficientes, ok? Então, Isabel, por gentileza, como foi criado o CONDEF e quando foi criado, Isabel? Como que funciona o CONDEF? O CONDEF, gente, ele foi criado a partir de uma luta de profissionais e familiares, também pessoas com deficiência, do município de Rio das Ostras, em 2016. Começamos a conversar e foi surgindo a ideia de um conselho que estivesse buscando garantir, a partir da interlocução com o poder público, com o legislativo, tirar da gaveta questões de garantia de direitos que já estavam na legislação e não são cumpridos. Até hoje, muita coisa precisa ser revista. E um grupo de mães, principalmente de um grupo que na época se chamava GAERO, que é o grupo de amigos das pessoas com deficiência do município de Rio das Ostras, nós começamos a buscar saídas, buscar alternativas para realizarmos um grande encontro em Rio das Ostras, que de reunião em reunião nós pensamos em fazer em outubro de 2016. E naquela época, não sei se os companheiros lembram, que estão aí do outro lado da câmera, né, que estão nos ouvindo, nos vendo, que existia um grupo que fazia uma panfletagem nos sinais de trânsito. Nós preparávamos uns panfletos e saíamos pelo sinal de trânsito falando da questão da pessoa com deficiência, pedindo uma ajuda, porque nós precisávamos montar esse encontro, e era tudo uma iniciativa da sociedade civil. Foi um momento muito interessante, porque íamos todas pessoas amigas, e nós, em outubro de 2016, realizamos um encontro, que eu posso chamar hoje de foi um fórum, na Câmara de Vereadores. Gente, nós conseguimos naquela época colocar na Câmara de Rio das Ostras cerca de 120 munícipes. Que bom. E pessoas de outros municípios também começaram a se somar a nós. Nós tivemos muita ajuda do Conselho de Macaé, do Conselho de São João de Meriti, do Conselho de Belfor Roxo, do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o CEPD, e no decorrer da entrevista eu me lembro de outros companheiros que se somaram a nós, e graças a munícipes muito aguerridos, a partir desse encontro, Morotti, de 2016,
nós criamos grupos de trabalho, foi um encontro muito interessante. Nós criamos grupos de trabalho e a partir daí, Cabo Frio também nos ajudou. Me lembro do grupo de dança sobre rodas, vieram apresentar uma linda passagem que eles estavam já ensaiando e apresentaram. Foi lindo, pessoal, foi muito bonito. E aí, a partir daí, nós fizemos de outubro a janeiro, mais ou menos, grupos de trabalho onde temas eram discutidos por reunião. Os grupos de trabalho aconteciam concomitantemente. A partir daí foi se desenhando uma proposta de um projeto de lei, né, que nós submetemos ao Conselho de Caxias, me lembrei também do Conselho de Caxias, Dr. Charles, e graças a esses trabalhadores, né, aguerridos, muito fortalecidos pela causa, nós conseguimos entregar em abril de 2017 uma proposta de lei que hoje, em 2018, em setembro de 2018, foi assinado pelo atual gestor, que ainda está entre nós, aqui na gestão da cidade, o prefeito Marcelino, que nos recebeu na sua sala, e nós colocamos que precisávamos dessa discussão com o poder público desde 2017, de abril. Esse projeto, a gente não sabia, na verdade, como estava rolando, como estava acontecendo o trâmite desse material, e o Dr. Pablo, Dr. Felipe, foram grandes parceiros juntamente com a atual gestão, porque colocou isso para funcionar, e no dia 18 de setembro de 2018 nós tivemos a publicação da Lei 2138, de 2018, que criava e criou o Conselho Municipal de Direito da Sua Adolescência de Rio das Ostras. Só para deixar, gente, só um adendo, Morote, que eu gostaria muito de deixar registrado. Gente, o CONDEF nasceu da luta de familiares, pessoas com deficiência e profissionais. A luta começou aí. Eu acho que isso é que fez, de repente, Renata, esse fortalecimento do trabalho, porque foi da necessidade de pessoas com deficiência conhecerem o que poderia ser feito. Isso é algo que marca a nossa trajetória e fortalece esse trabalho. Isabel, houve certa dificuldade realmente para poder começar. Sempre o início de tudo é complicado, você buscar as pessoas certas para que possam colaborar, né, Renata? E também nunca foi fácil, não é fácil sempre o início de qualquer evento ou qualquer particularidade que você queira fazer. Agora, Renata, como que funciona esse conselho? Renata é a nossa secretária também, né? Ela tem informações também muito belas que ela pode colocar para a gente e para essa população ali que está aí sempre querendo saber, né, de como que funciona o conselho. O Conselho Municipal de Deficiência, da pessoa com deficiência, tá? Ele tem normativas, tem leis, tem muitas coisas boas que às vezes os próprios deficientes, não sabemos de nossos direitos e nossos deveres, né? Principalmente dos direitos, até porque às vezes quando a gente precisa realmente de ser atendido pela lei, seja qual, federal, estadual ou municipal, né, nos atenda com regularidade e principalmente com honestidade. Por quê? Porque a gente precisa muito que essas leis sejam aplicadas para a gente poder, né, ser beneficiado por elas. Não porque a gente tenha que pedir um favor, mas sim por lei mesmo garantido. Ok? Renata, como que funciona esse conselho? Esse conselho, ele funciona, né, assim como vários outros conselhos, funciona como aquele que a gente chama que é um interlocutor entre a população e o poder público, né? Seja ele a prefeitura, o executivo, ou seja ele o legislativo, no caso da Câmara Municipal, ou da figura dos vereadores. Esse conselho, ele leva as demandas da população para o poder público. Esse conselho, ele tem por, né, como ela falou, nós somos formados, né, e é uma particularidade do CONDEF aqui de Rio das Ostras, diferente até de outros conselhos, nós somos formados por profissionais, pais de pessoas com deficiência, no meu caso, que tem um filho autista,
você que é uma pessoa com deficiência. Então a nossa formação por si só, ela já mostra que a gente não está falando ou levando coisas que a gente não sabe, ou que a gente tenha um interesse que seja, de repente, não nosso, mas do interesse nosso da população. Por exemplo, quando a gente fala da dificuldade dos pais para conseguir atendimento para as crianças, quando a gente fala da dificuldade da pessoa que é cadeirante dentro da cidade, e isso tudo, como a gente falou assim, na prática, como funciona na prática? O Conselho ouve sim a população, o Conselho recebe essas demandas. A gente já começa recebendo primeiro porque a gente acaba conhecendo muitas pessoas nessa luta e as próprias pessoas veem coisas erradas e vêm até nós falar. Então é quase que natural que a gente já passe adiante. Mas a gente tem o canal, né, o canal oficial, que são as nossas assembleias. É feita uma assembleia, normalmente a população também pode participar da nossa assembleia, ela é aberta. Mesmo em período de pandemia, que a gente faz a reunião lá pelo Meet e tudo mais, a pessoa que se interessar, ela recebe o link, ela participa. E se ela, antes da reunião, quiser falar, olha, eu tenho uma denúncia a fazer, ela pode fazer, essa denúncia entra em ata, e a gente encaminha a denúncia para o poder público, a fim de quê? De fazer com que a voz daquela pessoa seja ouvida. Então, assim, o CONDEF, ele é esse interlocutor, essa pessoa que vai pegar, de repente, o que uma mãezinha que às vezes nem sabe dizer exatamente qual é o direito dela e vai levar com a cara da lei, né, com a lei que realmente a defende o filho dela para o Poder Executivo ou Legislativo. E aí discutir isso, né? A gente tem reuniões mensais, quinzenais com a Câmara dos Vereadores, a gente sempre pede reuniões com as secretarias ou mesmo com o Executivo. Muitas vezes nós somos realmente recebidos por eles, outras temos dificuldade, mas somos recebidos por eles. Então, assim, esse é o papel. O cidadão, ele precisa enxergar que o conselho, primeiro o conselho também é dele. Principalmente se ele é uma pessoa com deficiência ou, no caso, uma pessoa que tem uma criança ou alguém com deficiência na família dela. Ela precisa enxergar esse espaço do conselho, as nossas reuniões, como um espaço dela também, que ela também vai poder ser ouvida e passar a queixa dela ou a reclamação dela adiante. E a gente tem a nossa rede social, a gente funciona com o Facebook, que é uma rede social que tem mais amplitude, né, pega mais o público, e a gente tem lá, as pessoas também podem mandar mensagem ou participar das coisas que a gente posta lá, informações. Mas assim, se eu fosse falar qual é a rotina do CONDEF, é ouvir a população e levar adiante a demanda da população. Nós podemos falar hoje sobre a questão da vacinação, que começou a ser cobrada, a ser falada pela população junto ao CONDEF como realmente uma questão. E a vacinação, e a prioridade que é garantida por lei às pessoas com deficiência, é garantida na própria Constituição Federal, é garantida na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão. Cadê a garantia de direito à prioridade? Então o CONDEF está debruçado disso desde que a gente já tem vacina. O CONDEF está debruçado em fazer valer o direito de prioridade da pessoa com deficiência. Então o CONDEF faz isso. O CONDEF representa a população junto aos poderes da cidade. O CONDEF realmente ele intermedia, né, todas as propostas que são apresentadas no Conselho, ou as propostas também e denúncias, né? O CONDEF ele intermedia e leva essas demandas para o Legislativo, se é no caso de novas leis ou de repente acrescentar algumas leis para o município, como também para o Executivo, para justamente nessa questão da pandemia, nesse momento, onde o CONDEF, né, com uma equipe, um grupo de trabalho, elaborou quem vai explicar isso direitinho também com mais clareza. Isabel, o CONDEF elaborou, né, uma nota recomendatória, sim, justamente para o Executivo, e essa mesma nota também foi, né, apresentada para os vereadores quanto para a Câmara Municipal. Então, Isabel, esses pontos, quais foram esses pontos dessa nota recomendatória? Até porque o CONDEF, como eu digo, ele intermedia sim, né? Sim. Ele faz
que funcione realmente Sim, o que a gente precisa como deficiência. Nós procuramos, com a OAB do Rio, nós procuramos buscar, e também na questão dos conselhos municipais do Estado do Rio, são cerca de 42 a 47 conselhos, dos 92 municípios, e nós buscamos, nessa troca com os companheiros, saber como a questão estava acontecendo nos municípios. Porque ficou e ainda é uma questão com pontos obscuros. Mas nós precisávamos nos debruçar sobre isso para levar ao Executivo e ao Legislativo, né, nós participamos, a necessidade da população e como o CONDEF poderia ajudar enquanto esse órgão de interlocução que Renata colocou. Então nós colocamos, nós estamos em julho, eu acho que nós já fizemos isso mais ou menos em abril, seria abril, pessoal? A nota recomendatória tem a data de 22 de abril. 22 de abril. Então, em abril, nós entregamos um documento ao Legislativo e ao Executivo propondo 8 medidas que nos ajudariam a situar melhor o próprio poder público nessa demanda. A nota recomendatória traz sugestões. Uma das sugestões, nós temos na cidade, por um decreto criado pelo prefeito, nós temos um gabinete de crise. Nós pedimos para participar desse gabinete de crise para que nós pudéssemos antecipar ações. Porque, na verdade, gente, quem está no conselho, por ser uma pessoa com deficiência, ou um parente, ou um profissional, ele tem uma vivência intensa, não há a menor dúvida. E essa pessoa poderia estar auxiliando, de acordo com a sua vivência, de acordo com os contatos que ela tem, de acordo com o grupo que ela representa, ela poderia auxiliar. Nós colocamos também como recomendação dessas 8 notas, porque na verdade, pessoal, infelizmente as notas que nós colocamos não foram acatadas pelo Executivo. Nós tivemos também, deixe-me ver, eu vou tentar me lembrar de quais são as outras 7 recomendações. Você lembra de alguma, Renata? Alguma delas? Eu lembro, a gente falou sobre primeiro a prioridade, a garantia de prioridade da pessoa com deficiência. Sim, muito bem lembrado. Maiores de 18 anos. Depois nós tivemos lá a vacinação dos cuidadores das pessoas com deficiência, né, que era a partir até de um projeto de lei que estava em aprovação no governo do estado e que naquele momento, inclusive, estava sido aprovado pela LERJ e ia ser sancionado pelo governador Cláudio Castro. Então nós já cobramos isso, cobramos também a acessibilidade em libras de todas as informações relacionadas à pandemia para o público surdo, né? Para que essas pessoas tenham acesso, seja o dia da vacinação ou alguma outra informação relevante para a vacinação. Falamos também sobre a questão da testagem da população, falamos tinha mais coisas relacionadas, por exemplo, como seria, se seria um dia só, se fariam por idade, se haveria um pré-cadastro. Nós citamos até outros municípios que já tinham feito essa experiência de pré-cadastrar o município, o morador da cidade, a pessoa com deficiência, para que ela tivesse de repente um local, um dia para vacinar. Mas depois, com as conversas, a gente entendeu que pela quantidade de moradores que tem em Rio das Ostras, talvez não fosse interessante. Sim. E tem também aquela demanda, que foi uma demanda que a gente até falou bastante, sobre tanto os vereadores quanto a própria prefeitura observarem e tomarem o assunto a ampliação do centro de reabilitação uma realidade no município. Sim, porque nós levamos também informações sobre o pós-Covid, né? A recuperação do pós-Covid. Explicamos que o Centro de Reabilitação de Rio das Ostras já está esgotado, o atendimento já não atende a população. E aí a gente levantou essa questão. Além da população que já não atende, vai ter que atender a população, a pessoa com deficiência, todas essas demandas, as síndromes do pós-Covid, porque já tem muita gente com problema relacionado à reabilitação.
E aí nós levamos, isso aí foi até bastante falado pelos vereadores e pelo próprio prefeito, como, né, deveria ter um olhar para o centro de reabilitação, porque a população de Rio das Ostras, ela iria precisar, não só a população da pessoa com deficiência, mas também a população no geral, porque senão vira um caos, né? A saúde vai ficando cada vez mais precária. Então, nesses pontos que a gente colocou nessa nota, eu lembro que também na nota, antes dos pontos que a gente recomenda como possíveis situações que eles pudessem, ou ações que eles pudessem fazer para colaborar com a vacinação, foi a gente colocar todas as leis, né? O porquê que a gente estava solicitando aquilo, a prioridade da pessoa com deficiência, a Convenção Internacional dos Direitos Humanos. Nós colocamos a LBI, vários itens da LBI, colocamos também as leis que estão sendo criadas. Hoje no Brasil, eles estão criando várias leis só relacionadas à vacinação e essa questão da pandemia. Nós relacionamos isso, levamos isso justamente para mostrar a eles que outros municípios, outros estados já estavam até fazendo ações que estavam fazendo modificações, mudanças, ajudando as pessoas, e que Rio das Ostras não podia ficar para trás. E aí, felizmente, nós tivemos esse sucesso. Eu não sei se também é legal explicar para as pessoas. A Câmara dos Vereadores, ela tem várias comissões, né? E essas comissões, elas têm temas. E aí, não sei se as pessoas sabem, e é legal a pessoa saber até para, de repente, ter esse acesso, existe uma comissão para a pessoa com deficiência na Câmara de Rio das Ostras, tá? Na Câmara de Vereadores. Essa comissão, ela também nos ouve, ela também tem um contato com o CONDEF e ela também ouve a população também tem esse espaço, em que ela, na verdade, vai ser atendida pelos vereadores, pelos assessores, para falar daquela demanda. Então, a gente também entregou essa nota a essa comissão, e essa comissão também nos ouviu, é composta por 3 vereadores, ela também nos ouviu, também conversou, viu os prós e os contras, e a partir daí, essa comissão da pessoa com deficiência da Câmara de Rio das Ostras fez um projeto de lei, né? Os vereadores Leonardo Tavares e o Derlan Espanhol fizeram uma lei que é de autoria deles, trazendo realmente a prioridade, né, da vacinação da pessoa com deficiência e dos cuidadores, uma realidade para Rio das Ostras. Fizeram um projeto de lei, a gente teve até um entrave lá, posso explicar aqui, que ele foi feito projeto de lei, quando chegou para a sanção do prefeito, do executivo, ela foi vetada, e a gente acredita, e pela justificativa, é que a prefeitura não tinha autonomia para resolver quem vacinaria ou não, mas até quando vetou, as pessoas com deficiência já estavam vacinadas. Acredito, lembra disso? Sim. Quando ele vetou, a prefeitura já havia vacinado as pessoas com deficiência. Então, não sei a partir de que ele fez isso, mas a justificativa estava clara, né? De que a prefeitura não tinha autonomia. Só que a gente sabe que não é bem assim que funciona. As prefeituras têm autonomia de decidir quem vai vacinar primeiro, a ordem da vacinação. E aí, só para concluir essa parte, a partir de um movimento que eu acho que também partiu da população, partiu desse conselho e de vários outros grupos, a gente começou a questionar o porquê desse veto. E os próprios vereadores, quando receberam a análise do veto, eles foram unânimes em dizer que não tinha como não vetar, né? Manter o veto. Então, eles foram contra, e então a lei que garante a prioridade da vacinação das pessoas com deficiência em Rio das Ostras e também os cuidadores foi sancionada em 11 de junho de 2021. E aí é que vem a nossa parte, vou aproveitar esse espaço aqui para dizer que a gente tem que aproveitar. Hoje a gente está fazendo essa gravação, nós estamos em julho ainda, mas a gente está aguardando que essa data da vacinação dos cuidadores seja marcada, porque a gente tem municípios como o de Macaé, que fez a vacinação no dia 30 de junho, nós temos municípios aí como Teresópolis, Nova Iguaçu, Campos, que já fizeram, e a gente não consegue compreender como, município do Rio, que é mega, município do Rio também vacinou, como essas pessoas ainda não tiveram acesso à vacina. E a gente já tem informação de que muitas famílias em Rio das Ostras têm ido aos postos
cobrar essa vacinação. Porque elas estão vendo as pessoas serem vacinadas em outros municípios e aqui nada. Então a gente pode dizer o seguinte, o CONDEF, né, agiu enquanto pessoa que defende o direito da pessoa com deficiência. Só que nós não fomos ouvidos, as pessoas não agiram a partir do que nós pedimos. Então é aquela história, né? Então essa análise também deve ser feita. Estamos lutando, mas a gente depende que o outro nos ouça. Sim, e cabe... Só para complementar, Morote, uma questão, só para a gente tem uma questão que às vezes a pessoa pergunta assim, mas para que vacinar o cuidador? Por quê? A mãe tem 21 anos, tem 23 anos, para que vacinar? Gente, essa mulher, esse pai, essa avó, esse avô, esse tutor, ele convive com essa criança no cotidiano e não está vacinado. Essa criança é uma pessoa de risco, ela tem comorbidades, ela tem situações muitas vezes graves em consequência da sua deficiência, pode ser um quadro de síndrome, e ainda tem o pessoal de doenças raras, que muito pouco se fala. Os ostomizados também. Os ostomizados. Os ostomizados também. Gente, essas pessoas são cuidadas por outrem, que precisam estar imunizados para que essa pessoa não leve um risco maior para esse bebê, essa criança, esse rapazinho, essa mocinha. Veja bem, é uma questão de direito. Esse público de 0 a 18 anos é sujeito de direitos. É coberto pela legislação, como a Renata falou. A Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção de 2005, Internacional da Pessoa com Deficiência, que o Brasil é signatário, ou seja, e funciona para nós como emenda constitucional, garante prioridade, garante a defesa, garante a situação de pandemia. Está lá na lei. Está lá na lei. E nesse sentido, essa criança precisa ser coberta pela vacinação através dos seus pais ou dos seus cuidadores familiares, que é o nome que nós estamos dando para facilitar a compreensão. Pessoal, é preciso agir. Muitos municípios já estão com essa compreensão. Precisamos fazer o mesmo em Rio das Ostras. Precisamos da população para que, cobrando a vacinação, possa estar adiantando o seu direito, que na verdade já está atrasado. Já está atrasado. Isabel, vale lembrar, né, que o CONDEF ele é uma instituição que ele chegou para facilitar muito para o executivo quanto para o legislativo. Estou dizendo isso porque quando a gente apresenta as demandas para eles, né, apresenta para que eles possam agir de acordo com o que manda a lei. Né? Nada pode ser feito, como a gente já diz, nada sem nós. Nada sobre nós sem nós, né? Por quê? Porque nós deficientes sabemos realmente o que sentimos na pele mesmo, no nosso dia a dia. Então, se o CONDEF tem realmente, se os seus conselheiros estão trabalhando justamente para isso, para que a gente possa atender as demandas, né, de imediato, no sentido de captar essas informações e repassar para o executivo quanto para o legislativo. Até porque também tem que se trabalhar nesse sentido. Não é só reclamar. Não é, porque eu acredito, eu sou uma pessoa muito assim que penso muito. A gente, muitas pessoas ficam reclamando, ou melhor, os conselhos, as instituições ficam reclamando, mas e cadê as propostas que você possa apresentar para que eles possam agir? Né? A gente facilita muito também, né? Eu acho que é justo também. O que a gente tem, o Márcio lembrou bem, o que a gente tem como princípio, que a gente tem conversado bastante, né, falado das reuniões também, gente, o poder público, a gama de questões que o poder público precisa gerenciar, o Conselho se somando nessa luta, nessa caminhada, porque o nosso Conselho ele é proponente, ele é controle social, como todo Conselho de Direitos, ele é o Conselho que leva demandas e que leva propostas. Então a nossa ideia é que, somando-nos a esse movimento, quem ganha é a população. Com certeza. A ideia é nós, quem tem a expertise, quem tem a experiência,
é esse profissional, é essa pessoa com deficiência, é o familiar. Então a ideia inicial, quando a Renata fala na nota recomendatória, trazendo esses pontos, o que fica assim flagrante ali? O desejo que o CONDEF tem de somar esforços com o poder público. Isso. Sem deixar de ter a sua função de controle social. Mas Morotti sempre coloca isso muito bem enquanto conselheiro, quando ele fala, gente, não adianta bater sem levar antes a informação. Com certeza. Porque é um cabedal de leis muito grande. A nossa ideia é continuar nessa linha. Precisamos nos somar ao poder público e precisamos levar a ele a necessidade de trazer a garantia de direitos às claras para todas as pessoas. Vocês vejam só, pelo IBGE de 2010, nós temos em Rio das Ostras mais de 8.500 pessoas com deficiência. 2010. 2010. Já faz 11 anos, né? Faz 11 anos. Último censo. Exatamente. E veja bem, nós temos na vacinação, especificamente para a pessoa com deficiência, nós temos idosos com deficiência que foram antes. Nós temos pessoas com comorbidade e deficiência que foram antes, entraram pela comorbidade. Crianças. Nós temos as crianças. Uhum. Se você tirar tudo isso, abater esse número de pessoas, mesmo assim, gente, um número abaixo de 1.000 pessoas com deficiência vacinado é muito pouco para um universo. Nós estamos lidando com um dado oficial de 8.500 pessoas. Na verdade, é mais um pouquinho. Então, mas é um dado defasado, 11 anos. Mas você imaginar que menos de 1.000 pessoas se vacinaram, primeiro, que universo é esse? Segundo, estamos defasados sim, mas é uma diferença muito grande. Samuel, pegar esse gancho aqui, nós precisamos, até o CONDEF já está vendo a situação da gente fazer um censo. Sim, Um censo da população, sim. da população deficiente Sim. que nós temos aqui em Rio das Ostras, Muito né? bem lembrado. E isso é de suma importância para a gente. Por quê? Porque a gente pode ir melhorar muito de acordo com essa população. As demandas, os trabalhos e projetos que o CONDEF pode fazer realmente baseado nessa realidade. Sim, Não é? verdade. Eu acho que, Renato, não sei, o Isabel, podemos de repente aproveitar esse gancho de apresentar a situação do censo, porque imagina, tem municípios que já fizeram censo, né, e a gente está baseado nessas informações de que precisamos, até para ontem, fazer esse censo. Sim, nós temos, pessoal, em Rio das Ostras, a possibilidade, pelas emendas impositivas, né, que o CONDEF recebeu, nós temos a possibilidade de estarmos repassando ao Executivo, através de um projeto, de um censo PCD. Pessoal, o alcance disso é inimaginável. Porque é algo que nos deixa assim, até animados, eufóricos, né? Porque Sim. a partir do momento que você saiba quantas pessoas com deficiência a cidade tem hoje, políticas públicas vão surgir em cima Com desse número. certeza. Olha Com os certeza. recortes que nós podemos fazer, recorte de gênero, Sim. recorte por bairros, recorte por faixa etária, recorte por função que aquela pessoa exerce na cidade, recorte por como é que é o lazer dessa pessoa com deficiência, onde ela vai, existe pontos no bairro onde ela mora, como é que ela é recebida pelo poder público. E até para apoio de qualquer circunstância que a gente precisa Sim, passar para exatamente, eles na área da educação, na área da Gente, saúde, a né? coisa É se muito grande esse A projeto. coisa se clareia a nível de gestão com técnica, com dados, gestão com dados atuais, que nós estamos muito empolgados em fazer essa parceria com o poder público para que seja feito um censo PCD na cidade, porque na verdade, pessoal, e a injustiça seja feita, não é só Rio das Ostras, porque a gente, enquanto diretoria, acompanha outros municípios em encontros virtuais, etc. Na verdade, gente, o país, em termos de municípios, posso falar em termos de municípios,
pouquíssimos municípios no país têm esse dado atualizado. Como o Lorati falou, cada município, tem alguns municípios, perdão, Sim. com algumas propostas. A nossa proposta tem a possibilidade de trazer um levantamento mais técnico, porque existe... Completo até, né? Completo, porque existe a possibilidade de, através das emendas impositivas, que o CONDEF recebeu desde a sua fundação, a partir de 2019, nós temos a possibilidade de propor ao poder público essa ação. E essa ação já estava prevista, inclusive, no nosso plano de ação. Né? Muito bom. Eu queria aproveitar esse gancho aí, os dois falaram sobre a palavra informação. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, ou a gente tem informação demais ou não tem a informação correta, né? Ou não tem. Então ela vira quase que uma joia rara, mas ela é muito importante, porque com a informação eu vou ao atendimento correto, eu vou no dia certo da vacina, eu consigo entender melhor o que a escola precisa me ajudar com meu filho. Então a informação ela assim, elimina vários problemas da vida da pessoa, ainda mais da pessoa com deficiência. Sim. Então, assim, a gente, né, enquanto cidadão, enquanto pessoa com deficiência, enquanto família de pessoa com deficiência, a gente deve buscar, e o Conselho também tem trabalhado nisso, né? Como a gente deve fazer para informar as pessoas que elas realmente têm direito e como elas devem fazer isso. Aí, a gente estava vendo agora, depois a gente tem na página do CONDEF, tem uns cards que nós fizemos com os telefones e os e-mails. Mas nós fizemos essa cartilha aqui, por exemplo, pensando, agora estão falando de censo, do censo que a Prefeitura está realizando para autistas, né? Em que as famílias estão cadastrando os seus autistas e recebem a carteirinha, né? Também lá lá é explicado os direitos, é uma orientação à família. Então por isso que eu estou batendo na informação, nós temos falado muito sobre isso. Nessa cartilha aqui, a gente está trazendo assim, umas informações para as pessoas e está entregando, por exemplo, a essas famílias que estão recebendo as carteiras de autistas. A princípio, a gente começou por eles porque a gente entendeu que para eles até se apoderarem não só da carteirinha, mas também do direito que os filhos têm e começar a fazer valer. Nessa cartilha aqui, por exemplo, a gente colocou sobre um telefone, um e-mail que tem, por exemplo, não sei se as pessoas sabem, o PROCON de Rio das Ostras recebe até imagem, vídeo. Você no momento lá está vendo alguma coisa errada, uma lei que não está sendo respeitada dentro do estabelecimento, você pode gravar, mandar foto, e essa denúncia é registrada e que eles falam que tem tipo um plantão. Sim. E eles vêm na hora. Ouvidoria, né? Isso, não é bem ouvidoria não, é um plantão mesmo. Aquele pessoal de colete do PROCON que fica pela cidade. Automaticamente, lá no banco, tá tendo um problema na fila, não estão respeitando. Eles são acionados e eles aparecem lá. Então, assim, aqui tem o PROCON, nós colocamos o da saúde, que também é muito importante, o telefone e o e-mail da saúde, o telefone e o e-mail do setor de imunização, que é o assunto do momento, essa questão da vacinação, para você tirar uma dúvida ou até mesmo fazer uma queixa de algo que tenha acontecido. Também um e-mail e o endereço para as famílias que estão com dificuldade na escola do filho, a escola municipal no caso. Também entrar em contato, seja para fazer uma reclamação ou para questionar a Secretaria de Educação sobre algo que não está sendo respeitado lá, o direito do filho dela da escola. Colocamos isso aqui, colocamos telefone do Ministério Público, também tem da Defensoria, né? Todos os telefones que é o telefone que a população pode ligar e buscar informações. Que a gente costuma dizer o seguinte, não adianta também só a pessoa fazer de repente uma denúncia ao CONDEF e ela não se apoderar daquilo. Ela já começa, nós por exemplo, nós temos orientado as pessoas, dependendo do que se escuta, olha, faça sua denúncia, reclame com o CONDEF, mas também faça sua denúncia nas secretarias, nos órgãos competentes. Por quê? Porque a nossa voz só aumenta, né? Ela só ecoa. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que tomar parte disso, né? A gente pegar essa informação e usá-la da maneira correta e nos apoderar disso, porque a lei está aí, ela deve ser cumprida
E nós também, não só, a gente aqui não tem nenhum advogado, mas a lei, ela pode ser cobrada por qualquer cidadão. É cidadão, e no caso do PCD, se ele é pessoa com deficiência ou eu que sou familiar, ele pode cobrar a lei. A lei é para o cidadão brasileiro, a lei não é específica para um advogado ou um juiz falar da lei. A gente, enquanto população, a gente deve se apoderar disso, porque aí as coisas vão começar a acontecer. Gente, lembrando também, o Conselho, ele tem a função de controle social enquanto instituição, mas a população, ela é o controle social natural. Nós precisamos exercer essa função. Se estiver difícil, procure o CONDEF, procure o Conselho da Pessoa com Deficiência. Nós estamos querendo que você nos procure para que o Conselho consiga avançar. Sem a população, pessoal, não tem Conselho. Conselho burocrático para fazer assinatura, para fazer ofício, mandar, é o nosso papel. Registrar em ata, é o nosso papel sim. Mas isso sem a população ao lado, não há. O Conselho, ele se apaga. O Conselho, igual, sabe, uma fogueirinha, né? Aquela velha história da brasa, né? Que o indivíduo tirou o carvão da lareira e aquela brasa foi indo. É mais ou menos isso. O Conselho é a brasa que está ali dentro da fogueira. Ele precisa ser aceso e mantido pela ação da população. Sem medo, porque nós estamos falando em direitos adquiridos. Não há necessidade de, mas eu não vou, peraí, porque é muito perigoso. Não é, nós estamos aqui, o jornalista. E a cartilha é justamente para isso, né? Porque se você não tiver os canais de comunicação para a denúncia, para a sua demanda, para você procurar saber realmente seus direitos, né? Eu acho que é muito importante. Aliás, essa cartilha também já está inserida, não sei se vai ser inserida ainda na nossa página do Facebook aí do CONDEF, alguns telefones também. Essa cartilha também já está rodando na rua, né? Já tem um lote aí que ainda vai ser apresentado mesmo com mais agilidade, para que todo mundo saiba realmente, essa população de deficientes que nós temos aqui no nosso município, saiba realmente os seus direitos e como ele pode agir quando necessário mesmo, porque é um direito adquirido, não é? Não tem como, a gente não foge da raja, pelo contrário, tem que enfrentar mesmo, porque é o nosso direito, ok? Isabel, nós temos também outros assuntos a tratar. Temos, por exemplo, a vacinação agora essa semana, não é? Tem alguma informação de que como que vai ser essa vacinação? Olha, nós estamos aguardando para provavelmente terça-feira, a partir de terça-feira, já começa a vacinação de cuidadores. Quem já vacinou o seu filho ou a própria pessoa com deficiência que foi se vacinar, deve lembrar do CONDEF lá presente praticamente o dia todo, ajudando, respondendo. Os conselheiros irão fazer plantão também, né? Os conselheiros foram fazer plantão, alguns voluntários que são assim. E temos que agradecer esses voluntários também, né? Voluntários foram maravilhosos. Eles têm sido maravilhosos conosco, têm sido pessoas de muita luta, muita garra, e nós pretendemos estar na próxima leva de vacinação dos cuidadores. Nós também pretendemos estar nos postos para orientar. Na verdade, pessoal, existem algumas nuances com relação ao cuidador que estão sendo previstas, ou seja, aquela pessoa, por exemplo, que não é o pai nem a mãe, mas cria aquela criança, está próxima daquela criança. Como é que vai ser a questão da vacinação dessa pessoa? São coisas que nós precisamos pensar, estamos pensando e estamos propondo. Nós estamos acreditando que a partir de terça-feira a Prefeitura entrou em contato com o CONDEF, afiançando que na próxima semana essa vacinação estará começando. Nós estamos torcendo por isso, estaremos atentos para continuar lembrando a Prefeitura caso isso não aconteça, mas acredito que a partir de terça-feira, Morote, nós teremos a vacinação desses cuidadores que anseiam por isso. Como a Renata colocou, já tem familiares indo aos postos perguntando por que eu não posso ser vacinado se eu tenho minha filha, meu filho com 1 ano, com 2 anos,
com deficiência, como paciente de risco, como pessoa de risco. E, na verdade, é assim que a gente mobiliza o que precisa ser feito. É dessa forma também. Que as pessoas estão com essa informação de que outros municípios já estão vacinando Sim. os cuidadores. Sim. E aí é o que a gente fala de se apoderar disso e da informação. Estão indo aos postos e falar, olha, Macaé vacinou dia tal, Nova Iguaçu já vacinou, Campos já vacinou, cadê a vacina de Rio das Ostras? Sim, então é por aí, e isso causa efeito. Isso causa efeito, porque nós estamos cobrando de um lado, a população está de outro. Sim. Muita gente, a partir do que a gente começou a divulgar e a solicitar, as pessoas estão mandando e-mails, ligando para o telefone da Secretaria de Saúde e cobrando os vereadores também, porque Sim. como é, né? E é aquela história, né, que a gente falou hoje, a gente está numa situação em que a gente está meio que cobrando, óbvio. Você vê, a gente não deveria estar aqui cobrando ao poder público uma lei, uma coisa que é garantida por lei, não é uma opinião do Morotti, uma opinião da Isabel e da Renata. Está lá na lei, na Constituição brasileira. É só uma questão de entendimento e respeito à lei. Então é isso. É verdade, você não pode deixar realmente de buscar os seus direitos. Os nossos direitos está garantido por lei, não tem como a gente deixar ou ficar ali no canto parado, aguardando. Isabel, nós temos o CONDEF, parece que já está cumprindo o seu tempo, né, de trabalho. Acredito também que deve ter, com certeza, né, novas eleições. Sim. Né? Sim. A gente pode falar muitas coisas, mas o tempo às vezes, né, é curto. Olha, há um histórico do CONDEF por ter começado realmente o Rio das Ostras. A parte administrativa teve que se arranjar, a parte de execução também, fiscalização também, quanto também a das leis, né, a legislação, para a gente poder tocar todo esse CONDEF novo, porque tudo é novo para nós, tanto para você, Renata, tanto para você também, Isabel. E eu quero saber e também deixar claro para a população como que vai funcionar isso, quando que vai acontecer, e realmente precisamos saber como que vai funcionar isso. Todo o Conselho de Direitos, ele precisa de uma alternância entre o poder público e a sociedade civil na presidência. E ele precisa de uma paridade, ou seja, conselheiros da sociedade civil são 5, do poder público serão 5 também. Isso garante uma questão de uma gestão democrática. Isso é o que está na lei. E aí não há como, pessoal, para garantir também que as ideias se arejem no próprio CONDEF, há que ter uma rotatividade ou uma confirmação do trabalho daquele conselheiro pelo público morador da cidade de Rio das Ostras. Não só pessoas com deficiência. O público, o munícipe tem o direito de avaliar como o conselheiro do CONDEF exerceu a sua função nesse último mandato. O nosso mandato de 2 anos, renovável por mais um período. Então, gente, agora em agosto, na verdade deveria ter sido em março, mas devido à pandemia, o Conselho Nacional, CONAD, ele sugeriu que não houvesse uma renovação naquele momento de pandemia, devido à situação de risco de conselheiros com deficiência e o público com deficiência que gostaria de estar participando. Então nós agora resolvemos, a partir do momento, né, que nós passamos por um choque, né, a pandemia trouxe um momento que você ficou assim, até quando, o que será, o que é isso? Eu nunca vivi isso na minha vida. A gente teve um momento de paralisia em 2020. Eu acho que todos nós passamos por isso. É verdade. E aí depois nós fomos nos acostumando com uma ideia de uma restrição e fomos aprendendo a lidar com essa máquina, né, que está aqui diante de mim, que eu tenho uma dificuldade enorme. E começamos a realizar. Gente, e uma coisa interessante, né? Renata e Morotti concordam que a gente já falou sobre isso um tempão. Gente, agora nós temos possibilidade de fazermos reunião com pessoas do outro lado do país. Isso
foi um ganho que eu espero que permaneça entre nós com o final da pandemia. Porque hoje, e você vê que para a pessoa com deficiência é um ganho muito maior. Porque você tem, por exemplo, pessoas que não saem de casa por determinadas situações de limitação motora ou limitação neurológica, e ele hoje pode participar de um conselho. Mas voltando à rotatividade, nós em agosto, e estamos muito felizes por isso, nós estaremos sendo submetidos à apreciação de todo munícipe de Rio das Ostras que quiser conhecer o CONDEF, para estar elegendo novos conselheiros, para estar confirmando aquele conselheiro que deseja continuar. E isso, pessoal, é altamente saudável. Muito bom, muito democrático. Precisamos fazer esse movimento, confirmar esse movimento. E todos vocês, eu conto com o Rio das Ostras Jornal, porque todos serão avisados desse movimento e desse fórum. Volto a colocar para vocês, é um momento em que vamos avaliar e vamos votar em pessoas que queiram ser conselheiras. Gente, o trabalho é muito bom, o trabalho é recompensador para nós enquanto pessoas, o trabalho é rico, o trabalho é pesado, o trabalho tem questões, tem nuances extremamente gratificantes, apesar de todas as dificuldades num contexto onde diversas forças estão ali juntas, diversas opiniões, mas como é bom exercitar tudo isso. Como é bom ter, por exemplo, nós esquecemos de falar, a parceria com a UF, como é bom termos a universidade ao nosso lado, trazendo propostas, oferecendo força de trabalho, gente, é altamente enriquecedor. Então, fiquem atentos, entrem na página do Facebook do CONDEF, porque nós estaremos informando vocês de quando vai acontecer esse fórum. Venham. Se você conhece alguém que no seu bairro, na sua rua, é um ativista e é uma pessoa com deficiência, vive brigando porque a rua de paralelepípedo ele não consegue passar com a cadeira de roda, vive brigando porque a van não tem adaptação, vive brigando porque não tem sinal que facilita o deficiente físico, o piso tátil, ou seja o que for, essa pessoa é um conselheiro em potencial. Com certeza, Avisem. Não só, Isabel, vamos completar então, não só a pessoa com deficiência, mas também como os pais, né? Os pais, pode ser pai, mãe, avô, avó, uma pessoa que cuide da pessoa com deficiência e que queira participar do conselho, porque aí ela representa. Eu, por exemplo, tenho um filho autista e eu represento ali a cadeira do autismo. Como nós temos um colega nosso, que é o Luiz, que ele tem um filho com síndrome de Down, e ele representa essa síndrome, né, dentro do conselho. Ele fala das experiências dele, assim como eu falo, a gente ouve outros pais. E também pode ser, né, a gente é pai, avô... Profissionais da área também. Profissionais da área também. Que trabalham com isso diretamente. Porque aí, como ela falou, em potencial, no nosso dia a dia, a gente já faz isso, né? Já é uma coisa nossa. Então, talvez colaborar. E o conselho, que eu posso dizer assim, a minha experiência... O conselho também tem sido uma grande escola, né, para todos nós, uma aprendizagem muito grande, aprendizagem também de conhecer novas histórias, não conhecer só a minha história, só a história do meu filho. E isso tem sido, a gente na vida, a experiência que a gente tem é parte de nós, nos constrói, né, faz de nós pessoas melhores. E eu acho que se eu chamasse as pessoas para convidar e participar do CONDEF agora, eu diria isso, é uma oportunidade também de você conhecer muitas coisas, aprender muitas coisas, muito gratificante. Pois, aproveitando, né, as considerações finais, eu vou falar, eu vou ter que dizer também, gente, vocês não sabem quanto que é gratificante você participar desse conselho. Eu posso dizer por mim, eu como deficiente, realmente para mim tem sido um aprendizado. Temos colocado propostas para que sejam atendidas pelo poder público, né? Pelas pessoas que a gente busca, eu procuro sempre
colocá-los, né, na sociedade, porque não é fácil mesmo não, né? Eu também aqui eu tenho que agradecer muito o esforço, o trabalho todo dessa profissional aqui, Isabel, porque você tem sido uma pessoa muito dedicada no conselho também. Renata, você também uma ótima redatora também para fazer o trabalho, né, para fazer os trabalhos, né? Olha, os nossos amigos, nossos irmãos, o nosso departamento jurídico, que posso dizer, um departamento jurídico, doutor Rodrigo, obrigado mesmo ali pelo seu apoio, pelo seu trabalho, porque a gente está trabalhando para isso. E todos voluntários, vocês, irmãos, obrigado mesmo. Eu estou falando isso como conselheiro, agora não como jornalista, como que estou levando essa conversa, essa entrevista aqui com nossas diretoras aqui do CONDEF. Mas, na verdade, eu como deficiente só tenho gratidão a vocês. Eu como deficiente realmente agradeço vocês de coração, porque o CONDEF, sem vocês ou sem os conselheiros, tá, nós deficientes estaríamos sempre na mão. Estaríamos sempre com dificuldades e as nossas demandas não seriam atendidas caso não existisse o CONDEF em Rio das Ostras. Né? E é isso, eu tenho a declarar mesmo esse carinho pelo CONDEF e estamos em frente, continuamos nessa luta, propondo sempre para o Executivo, o Legislativo, para o Poder Público, né, as propostas que possam, sim, com certeza, dar benefícios para nossos deficientes. Isabel, começo contigo, Renata. As suas considerações finais? As minhas considerações finais, eu estava pensando aqui, seria agradecer aos companheiros aí do CONDEF. Como eu disse, tem sido uma aprendizagem com certeza. A gente tem um antes e o depois, né? Tudo que a gente aprendeu no CONDEF, tudo que a gente aprendeu a partir até de Rio das Ostras, porque você acaba conhecendo muito mais a cidade, o funcionamento da cidade. E eu acho que isso é importante para todo cidadão. Eu vou terminar convidando as pessoas que participem do fórum, que se interessem, mesmo aquelas que achem que de repente não é o perfil delas, mas se elas conhecerem um outro cidadão de Rio das Ostras que tem esse perfil, que elas conversem, nos apoiem. Mas eu não quero ser conselheiro, então seja um apoiador, seja um voluntário, uma pessoa que está sempre disponível. A gente tem grupos e a gente conversa quando precisa de uma ajuda. Sempre tem um pai, uma mãe, ou uma pessoa, né, um amigo que quer colaborar. Então seja essa pessoa, vai ser de muito bom ganho para todos nós. A gente fala que quer uma Rio das Ostras mais acessível, com mais mobilidade, que respeite realmente a pessoa com deficiência, só que a gente não vai fazer isso esperando os governos fazerem. Também nós, população de Rio das Ostras, também temos que correr atrás disso. E aí eu convidaria você a isso, a correr atrás também. Ajudar a correr atrás, ajudar a participar, né? A Rio das Ostras mais acessível. É verdade. Dona Isabel Melo, a sua oportunidade, fique à vontade para essa população riostanense. Primeiro agradecer, Morote, por essa parceria. Você e Renata têm sido assim incansáveis. Vocês sabem que não é rasgação de seda, é verdadeiro. Mas eu queria lembrar também, gente, que esses três aqui são os que mais aparecem por uma questão de ter que ficar na linha de frente. Mas olha, pessoal, se não fossem os demais conselheiros, e olha, a gente pode dizer que os conselheiros da base governamental, os conselheiros da sociedade show civil, de bola, né? Gente, que equipe, profissionais competentes. Que equipe. Maravilhosa. Fala o nome deles aí, ó. Dilma, Aldemir. Olha, eu vou lembrar dos conselheiros. Ó, primeiro da base governamental, nós temos Ana Paula no Serviço Social. Dilma. Nós temos Dilma, também no Serviço Social. Nós temos Tatiana, da Educação, e Cristiane Camacho, da Educação. Nós temos Aldemir, da Saúde, e ainda precisamos do suplente, né? Mas Aldemir se desdobra pelos dois, é incansável. A Jordana, né, do transporte. A Jordana do transporte e o seu Josias. Também, né? Nós temos a Priscila, da Cultura. Nós temos, me ajudando aí, gente. O que passaram também, né? Entra no, também, né? O André Arias também, o Marquinhos, o Marcos. O Marcos, que são conselheiros do gabinete do prefeito, foram
Desmarcaram Sim. muito o trabalho. Eles, gente, o auxílio deles. O nosso, Porque Foi. como essas pessoas podem auxiliar? Eles auxiliam muitas vezes exatamente no seu setor de trabalho, nos auxiliando, nos fornecendo como chegar, como encaminhar uma proposta, como fazer, como elaborar, funciona a Sim, secretaria. como funciona aquela secretaria para que nós possamos entrar e nos termos ali uma fluência melhor na questão burocrática. E nós temos também, na O base Júnior, civil... o Júnior, esquecemos Júnior, do Júnior, esporte. Júnior. Lembra dele, do esporte, Secretaria de Esporte e Lazer, que também é nosso que é companheiro nosso muito parceiro, grande. muito bom parceiro. E na sociedade civil, nós temos, além de nós três, nós temos o Luiz, que é o suplente na cadeira de deficiência física. Nós temos, na cadeira de autismo, estamos sem o suplente, né? Temos Renata, nós temos Zoraida, que chegou há pouco tempo, mas olha, que guerreira, Zoraida, na Do cadeira grupo de de ostomizados, deficiência, ela é uma pessoa ostomizada e luta por esse grupo. Também. Quem né? conhecer alguém que precisa de uma bolsa coletora e não está conseguindo, procure o CONDEF, que nós temos uma guerreira que pode nos ajudar. Nós temos a Gretchen, que entrou há poucos meses também na cadeira de múltipla deficiência. O Carlos do Faro. Temos o Carlos do Faro, que é Futebol de uma amputados. entidade. Do futebol de amputados, Sim, né? Carlos Fernando. Que eu pratico. Sim, e temos também Antônia Antônia. na cadeira de deficiência visual, Visual. sem suplente por enquanto, e na cadeira de surdez. Nós estamos procurando esses conselheiros. Precisamos da ajuda de vocês. Esqueci de algum, gente? Acho que Não, vocês vão me a ajudar. gente- Os voluntários, né? E É, os Os voluntários. 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 Ih, tem muito, Aldemir né? Tem voluntário, muito. Kátia voluntária, Ana voluntária, Regina. Dr. Regina Rodrigo. voluntária, Dr. Rodrigo, que tem feito Juliana. uma diferença, Juliana, e agradecendo também, companheiros, a Júlia, que é a nossa secretária executiva, Também. que trabalha também é na SEMAI, incansável né? no seu trabalho. Ela fica na Casa dos Conselhos, no Centro de Cidadania. Profissional competente, Profissional sim. muito boa, uma jovem, muito Sim. dinâmica. E então nós temos uma equipe a qual nós, enquanto diretoria, agradecemos de coração. Muito obrigada a cada um de vocês por essa parceria, por esse comprometimento, por esse apoio, por essa força. É verdade. Olha, muito bom, gente. Venham para o CONDEF, participem do fórum. A nossa próxima assembleia, gente, 29 de julho, às 17 horas, pela plataforma Meet. Nós estávamos pretendendo fazer híbrido esse ano, mas com a questão da pandemia, nós preferimos manter 100% online. Procurem-nos no Facebook Facebook. do CONDEF. CONDEF E se Rio você- das Ostras. CONDEF Rio das Ostras, porque se você quiser participar, deixe a sua mensagem lá que o link lhe Boa, será isso, passado. isso. Para que você tenha acesso, às nossas reuniões são 100% abertas. É para todos. E assim nós queremos manter. Morote, Muito obrigada. perdão, Muito Isabel. obrigada. Pode falar. Eu só queria, já que a gente falou dos conselheiros, me veio aqui uma vontade grande para você ver que esse conselho nos ensina sim. muito. Será que é o que eu estou pensando? Eu queria lembrar de duas pessoas muito Sim. Eu especiais também pensei nisso. que colaboraram aqui conosco e que, por conta dessas, né, das reviravoltas da vida e a vontade de Deus, elas não estão aqui, mas que colaboraram muito, nos ensinaram muito. Muito bem lembrado. Que é a nossa amiga Neuza Freitas, né, que era uma deficiente visual, uma amiga. Ela não só nos abrilhantou com a sua experiência de vida, como era aquela pessoa que sempre tinha uma palavra de fé muito. Conhecida né, como professora Neuza, né? conhecida como professora Neuza, uma baita professora, né, que tinha uma experiência muito grande, e ela falava de uma forma da deficiência, da vida, né, de Deus de uma forma tão bonita que você parava para assistir ouvir o que ela tinha para falar. E ela foi uma vítima, né, agora em abril ou maio, ela foi vítima do coronavírus, né, ela não suportou, teve internada. Ela morreu lá na cidade de Campos, que é a cidade onde a família dela mora. Também mandar um abraço aí para a família dela, para o marido, para o Luciano, para a Renata, para o seu Getúlio, né, o esposo dela.
são pessoas também que eram da família dela, mas ficaram próximas de nós, porque também gostavam de participar do CONDEF. E ainda participam até, né? Participam, Volta e meia. E não sai. isso. E até também o nosso amigo Ricardo Roifé, né? Que eu acho que muito conhecido em Rio das Ostras, com aquela cadeira dele, aquela mobilidade toda dele aqui no centro de Rio das Ostras, aquela camisa do Flamengo, que o pessoal via de longe, e aquela fala firme, sempre muito correto do que estava falando, muito guerreiro, que é também, na verdade a gente está falando do Ricardo e da Neuza, duas pessoas muito fortes nessa causa, e que Ricardo também faleceu agora em janeiro desse ano. Não foi de Covid, mas foi por conta também desse estresse todo que nós estamos vivendo. E nós perdemos, assim, dois nomes, duas pessoas que deixaram um grande ensinamento para nós. E aí, já que a gente falou os nomes, eu lembrei deles. Eu fiz uma lembrança, assim, que eu também, talvez tenha sido duas pessoas que eu conheci no CONDEF, que eu também estou levando aí para a vida e, né, grande experiência. É isso, deixar essa homenagem aí para a Neuza e para o Ricardo e para as famílias deles. Pois é. E assim chegamos ao final da nossa entrevista, um bate-papo, e eu só tenho a agradecer a você, Isabel Melo, Renata Fernandes, por acompanhar, por aceitar nosso convite. Realmente muito valerosamente, o melhor, muito bom, muito produtivo, eu posso dizer. E desejar muito obrigado mais uma vez, amigo, você, amiga, que você está aí assistindo esse vídeo. Fique ligado, porque nós precisamos da sua ajuda, precisamos de seu apoio, e o CONDEF precisa de você. Você, amigo, irmão deficiente que está também aí, venha, junte-se a nós, porque temos que garantir o nosso direito, tá bom? Eu, Ângelo Morotti, muito obrigado, e ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu? Um abraço, pessoal. Tchau, 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 e obrigado a vocês.